Boa noite a todos. Que a paz de Jesus continue conosco. Mais uma vez estamos aqui agradecidos, né, por podermos estar aqui e agradecer o convite, né, tão amável. Quantos anos tem a casa aqui? 28? Então, são 28 anos que eu frequento e falo nessa casa, né, que está sempre me acolhendo com muito carinho, desde que começou. Lá no cantinho, numa garagem, né, Clarice? Então, estamos aqui há 28 anos, graças a Deus, ele sempre sendo muito bem recebida e muito grata por essa confiança e por esse carinho. Né? Na Valença, o Gianni pegava as letras para fazer temas de livros doutrinários. E veio um título da palestra que ela escalou, Se Morrêssemos Hoje, do livro Bem-aventurados os Aflitos, do Richard Simonetti. Richard Simonetti, os livros dele são maravilhosos. A pessoa que não tem muito hábito de leitura, ele tem um conteúdo muito fácil leitura, leituras pequenas, páginas pequenas. Então, a pessoa que tem mais dificuldade de ler livros muito grandes, muito grosso, esses livros do Richard Simonetti, todos eles, são muito esclarecedores e vale a pena serem lidos, porque vão nos trazer muitos conhecimentos. Então, veio o tema Se Morrêssemos Hoje. E na minha mente veio, diante desse título, o que faríamos se soubéssemos que iríamos morrer hoje? Né? Ou amanhã, ou daqui a um mês, o que nós faríamos? Porque quando a gente pergunta assim, se você ganhasse na loteria, amanhã, o que você faria? E a pessoa só pensa o quê? Parar de trabalhar, viajar o mundo inteiro. Então, se morrêssemos hoje ou amanhã ou daqui a um mês, o que nós faríamos? Será que a gente não ia pensar a mesma coisa? Eu ia viajar o mundo, eu ia aproveitar a vida, eu ia encher a cara, né? Aí cada um ia pensar alguma coisa, né? Mas qual não foi a minha surpresa quando eu, lendo, né, a página Se Morrêssemos Hoje, Richard Simonetti falando de suicídio. E aí, como nós estamos terminando o mês de setembro, que é o mês amarelo, que nós espíritas nos dedicamos a falar sobre o suicídio, né, das consequências, né, desagradáveis e terríveis do suicídio. Então, eu resolvi fechar o mês de setembro com o tema, né, o título é Se Morrêssemos Hoje, mas é sobre o suicídio, que vem falando com este título, né? E no texto de Richard Simonetti, ele vem então falar de suicídio, e nós, no finalzinho, porque aí eu não entendi por que ele colocou Se Morrêssemos Hoje, porque esse título, que ele está falando de suicídio, mas só na leitura, por isso que a gente tem que ler e chegar até o final, para a gente entender, né, o motivo. Então, só no final é que eu vim entender o porquê desse título que Richard Simonetti deu para esse texto. Mas eu só vou falar no fim da palestra. Né? No final da palestra, nós vamos saber o porquê desse título, tá bom? Vamos ficar aí bem curiosos. Bem, quando se fala em suicídio, a gente tem sempre dúvida, né? Quando que é considerado suicídio de fato, quando que é suicídio indireto e quando não é suicídio. Isso surge essa dúvida. Sempre quando a gente tem bate na mente da gente, mas será que isso foi suicídio? Será que não é? Não é? Há suicídio de fato
quando a pessoa planeja, né? Aí sim, quando a pessoa planeja tirar a sua própria vida, isto há, neste caso, há suicídio direto, de fato, né? Além, às vezes também nós temos pessoas que além de se suicidar, ainda leva outras pessoas junto, não é mesmo? Então, além de suicídio, ainda tem o homicídio, que aí complica muito mais a situação daquela criatura no plano espiritual, não é mesmo? E quando a pessoa é suicídio direto? Quando a pessoa não tem intenção de se matar, né? Ela bebe muito, ela fuma muito, ela usa droga, né? Ela faz uma porção de coisas erradas e ela diminui o tempo de vida dela. Então aí é um suicídio indireto, né? Qualquer vício vai diminuir o tempo da vida da gente, qualquer tipo de vida. Não só esses vícios, né, cigarros mais comuns, mas o sexo também. Tudo aquilo que a gente não passa um dia sem é vício. Tudo que nós fizemos todos os dias assim, que você não consegue, né, se você tem o hábito de comer certa coisa todos os dias, você não passa sem aquilo é vício. Às vezes prejudica, às vezes não. E eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, né? Eu tenho o vício de tomar café à noite com uma coisa doce. Então tem que ter um bolo, um biscoito doce. Eu não deito sem tomar um café. Já tentei, já fiquei alguns dias, mas não adianta. Chega na hora de deitar, eu tenho que tomar meu café com coisa doce. Então isso é vício. Mas é um vício que não me atrapalha, né? Eu acho que não, aí eu vou pegar na mão de Deus, né? Porque não me tira o sono, né? Eu durmo. Tem gente que diz que toma café à noite fica sem dormir, não é? E há o suicídio, esse indireto, que são esses vícios, haja vista André Luiz, né? No nosso lar, que chega no plano espiritual como suicida. E ele se espanta, porque eu não me suicidei, é o suicídio indireto, porque ele tinha o hábito de beber todo dia, né? E não só beber, eu nem sabia, eu pensei que fosse só bebida, eu fazendo essa palestra lá no Chico Xavier, Valença, a Cafuri teve dúvida, achou que ele tivesse sido um suicídio indireto por causa do cigarro. E eu também não sabia. Então ela foi olhar, na hora já olhou, então foi bom porque esclareceu a mim e também a ela e a todos. Ele, além de beber todos os dias socialmente, ele também fumava, né? Então, fumo então é todo dia, nem é um só, né? São vários, às vezes, por dia. Então, por isso, ele foi considerado no plano espiritual como um suicida indireto. E quando a pessoa morre numa corrida de Fórmula 1, que é a mais famosa corrida de automobilismo, será que é suicídio isso, indireto? Esse piloto, ele não estava ali tentando morrer, ele estava praticando um esporte, né? Ele não tinha intenção de se matar. Então só há suicídio mesmo de fato se tiver intenção de se matar. Ele está praticando um esporte, como futebol, leva uma bolada na cabeça, pode cair e morrer. Qualquer esporte, você está arriscado a acontecer um acidente de repente e você vira óbito, né? Então isso não é suicídio. Quando o Richard Simonetti esteve em Valença, surgiu essa pergunta e essa dúvida. Se uma pessoa que morre numa corrida de Fórmula 1, que a gente sabe que é uma velocidade de 300 km por hora, né? E se aquilo ali era um suicídio. E aí Richard Simonetti esclareceu
que não. Ele estava praticando um esporte. E aí foi aquela polêmica, né? Na palestra, muitos anos atrás, quando ele foi a Valença, eu me lembro perfeitamente que surgiu uma polêmica, né? Uns achando que era suicídio, outros achando que não era. Pode ser que sim, pode ser que não. Não é? Quem vai saber? Por isso que Jesus diz, não julgueis. Porque a gente não sabe a intenção. Porque ele pode estar lá numa corrida, está desgostoso da vida e joga o carro numa velocidade enorme num lugar qualquer e acaba desencarnando. Não é? Quem vai saber se é ou não? Só mesmo Deus. Por isso não podemos julgar. Mas nós precisamos orar todos os dias pelos suicidas. Ivone Pereira, quando escreveu Memórias do Suicida, né? Um livro que eu não lia, muito grosso, na época eu fui para o Espiritismo, eu já tinha 3 filhos pequenos, e não tinha como ler aquele livro daquele jeito, mas diz que é um livro muito forte, tem pessoas até que nem conseguem, contando exatamente o que acontece no plano espiritual quando a pessoa tira a sua própria vida, né? E aí, Ivone Pereira, ela pede numa das mensagens dela que todas as vezes que nós orarmos, que nós oremos pelos suicidas. Todas as vezes. Será que a gente se lembra? Não lembra não, né? A gente não lembra muito de orar pelos suicidas, não, né? Cheguei ali em setembro, que é o mês amarelo, né? Esse esclarecimento sobre suicídio. A gente até passa a rezar mais, né? Mas então que fiquemos com esse pedido de Ivone Pereira. Esse pedido. Que oremos todos os dias, quando formos orar, ou de manhã, ou à noite. E não importa que seja em casa, porque tem gente que tem mania de dizer que não pode orar pelo suicídio em casa, ou não pode orar pelos mortos em casa. Isso tudo é mito. A gente pode orar em qualquer lugar, né? Contanto que a gente ore com sentimento, pensamento firme. Nem precisa ser coisa também grandes orações, né? Então, vamos orar pelos suicidas sim, todos os dias. Vamos ver se a gente passa a formar um hábito mais com sentimento. A opinião pública, ela concebe o suicídio como lamentável ato de fuga que mancha a biografia do morto. Então as pessoas às vezes faziam alguma coisa que aparenta, pode ser até hoje também, aparenta um acidente e de fato não é. Entendeu? Joga o carro em cima de uma árvore, a gente acha que aquele ali foi um acidente e às vezes não foi. Às vezes ele, para fugir a essa crítica, né, que as pessoas fazem sobre o suicídio, sobre o suicida, aí comete esse ato como se fosse um acidente, mas de fato não é. E nesse caso pode até acontecer também morte de uma pessoa que está ali passando na hora. Então, aí complica mais ainda, porque são as duas coisas, homicídio e suicídio, não é? Como já havia dito. Aos que se expõem, então, desta forma, para que não seja julgado. Antigamente, a Igreja Católica, e não vai aqui nenhuma crítica, somente para a visa de esclarecimento, a pessoa que se suicidava não passava pela igreja. Por quê? Porque eles têm uma ideia de inferno diferente da gente. O inferno é uma pena eterna que não vai sair de lá. E a gente, na época, a gente velava o corpo na casa da gente, não tinha capela mortuária, né? Nem toda cidade tem capela mortuária. Não é verdade, agora ainda tem, né? Nas cidades. E aí, o corpo era velado em casa, saía o cortejo, passava na igreja
recebia a bênção do padre, e daí passava pela rua, lá em Valença, passava no centro da cidade, as lojas baixavam, isso é só para esclarecimento, baixava a porta até embaixo, assim, com respeito, né? E depois, então, que passava aquele cortejo, aí ia para o cemitério e as lojas suspendiam de novo as portas, era assim. Então, quando era suicídio, passava direto, não entrava na igreja, porque não podia receber a bênção, porque já estava no inferno, não ia sair de lá. O Espiritismo explica para a gente que não existe penas eternas, porque quando Jesus disse, nenhuma de minhas ovelhas se perderá, não ia deixar alma nenhuma no inferno direto, para sempre, não é? Ninguém. Então não existe pena eterna. Pode demorar o que for, mas ele vai ter um dia a oportunidade de sair daquele sofrimento, não é um local determinado. É uma consciência muito pesada que fica com aquele sofrimento por muitos e muitos anos, né? Muito tempo. Então, na evangélica, eles não rezam pelos mortos, assim me consta. Tenho muitas pessoas conhecidas, amigas, evangélicas, e eles não rezam pelos mortos. Morreu, está nas mãos de Deus. Então, se for bom, vai para onde? Para o céu. Se não for bom, vai para onde? Para o inferno. Então não precisa rezar. Pega nas mãos de Deus. Só Deus é que sabe se ele vai para o inferno ou se vai para o céu. Então não se reza. E o Espiritismo não, porque nós somos espíritos imortais, e nós temos a oportunidade de reencarnarmos, e a oração só vai nos ajudar. Só vai nos ajudar. E quando a gente sabe que tem alguém que tentou o suicídio e que não conseguiu, ou a gente pede a Bezerra de Menezes, pede a Ivone Pereira para que tome conta daquela criatura, mesmo que a gente não saiba se está com intenção ou não. Vamos pedir sempre, né, que Ivone Pereira, os amigos espirituais, estejam sempre atentos a essas pessoas que estão com ideia de suicídio. E até a gente mesmo, a gente tem que ter essa preocupação. Lá em Valença morreu uma moça muito nova, de repente, pegou uma doença e rapidinho ela desencarnou. E a mãe, muito desesperada, começou a querer morrer, porque a pessoa que não sabe acha que vai morrer e vai se encontrar com aquele ente querido, né? Na mesma hora. Mas não é assim, mesmo. Pelo suicídio, aí que não vai achar mesmo, aí que vai custar encontrar. Isso é bom a gente saber. E a gente tem que passar isso. Se você se suicidar para poder encontrar com o seu esposo ou com o seu filho que desencarnou, é medo engano. Não vai acontecer. Vai demorar muito. Então a gente tem que ir por vias naturais. Então, esta mãe, muito desesperada, ela tentou o suicídio 2 vezes. Mas teve tanta misericórdia, né, também, de no momento, ela já estava até com álcool, uma garrafa de álcool na mão para jogar no corpo, chegou alguém e pediu que ela fizesse isso. E uma pessoa sabedora desse fato comprou um livro, aquele livro que chama Viver é a Melhor Profissão, é o título, Viver é a Melhor Opção, viu o endereço e mandou para a casa dessa criatura que estava já 2 vezes tentando se suicidar. E aí, com certeza, ela deve ter lido o livro, que viver é a melhor opção, e ela então não tentou mais o suicídio, já desencarnou, mas por vias normais, naturais, e com certeza ela teve a felicidade de reencontrar com a filha dela rapidinho, que ela foi, né? Foi de uma maneira natural.
Há os que se expõem numa guerra. Na imaginação conturbada do candidato ao suicídio, lutar pela pátria seria uma forma honesta de matar-se. Aí já não ia lá, né, manchar a biografia dele, a opinião pública já não ia ser tão forte conforme se fosse pelo suicídio. E o que acontece? Eles se alistam, eles querem tirar a vida, eles se alistam para lutar pela pátria e saem dali se expondo, quando eles vão para a guerra, eles se expõem a todo o risco, sem cuidado, querendo realmente morrer, e ele sai de lá como uma pessoa honesta e vitoriosa e como se fosse um herói, né? Sabemos nós o que foi? Não, a gente não sabe, né? Só Deus sabe se foi possível. Pessoas, às vezes, que estão muito perturbadas, muito depressivas, muito, né, sensível, e tomam uma quantidade excessiva de remédio, não com a intenção de se matar, mas acabam morrendo, porque extrapola na quantidade do remédio, toma em excesso, e aí então vem a óbito. Aquilo ali, nós não podemos afirmar se realmente é suicídio ou não, né? Por isso vamos rezar sempre por todas e pedir que as pessoas se lembrem que tudo está nas mãos de Deus. A gente precisa acreditar na misericórdia de Deus, que nada faça com que a gente desista de viver, né? Por motivo pior que seja, não vale a pena, né? Viver é a melhor opção, mesmo. Nós temos aqui, então, Richard Simonetti contando um caso, na página 177, ele veio nos contar que ele leu uma certa vez a história de um homem que, com essa macabra intenção, expunha-se em 1000 batalhas, cometia toda sorte de imprudências ante o fogo inimigo. Acabou morrendo depois de realizar proezas de que só a loucura é capaz, se expondo na guerra. Foi aclamado como herói, com direito a estátua em praça pública. E daí? Qual seria a sua posição na espiritualidade? Afinal, foi útil à pátria, combateu seus inimigos. Mas Kardec aborda na questão do item 29 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, capítulo 5º, a pergunta: aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la com suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil sua morte? Diz São Luís, e a resposta do Espírito de São Luís: que o homem se mate ele próprio, ou faça que outro mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios, para sair da crítica, né, das pessoas. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria. É a pergunta do dia número 29 do Evangelho segundo o Espiritismo. E como ficam os bombas, as bombas humanas, né, árabes, que literalmente se vestem de explosivos? Com qual intenção eles fazem isso? Será que é trucidar, matar o maior número possível de infiéis? Será que é defender seus ideais? Os partidários dessa prática, que são os terroristas, não se constrangem em matar inocentes
para atender aos seus objetivos. O homem-bomba, ele tem a ilusão de que morrerá como mártir, que terá como prêmio maior 72 virgens para servir. É um prêmio de tanto, né? Morrendo como um herói, e lá na espiritualidade ele vai ter ao seu dispor 72 virgens servindo ele de noite. É uma proposta assim irresistível, né? E é isso que prometem esses terroristas superiores desses homens-bombas. Heróis, homens-bombas e todos que simulam acidentes para disfarçar sua fuga encontram penosas surpresas no mundo espiritual. Vão ficar muito surpresos, porque eles não vão morrer. Eles vão chegar no plano espiritual, mas numa situação lamentável. Qualquer iniciante, diz aqui Richard Simonetti, qualquer iniciante espírita sabe que o suicida provoca sérios problemas perispirituais que lhe imporá amargos sofrimentos. Por isso é que tem que rezar todo dia pelo suicídio. Isso é um dos maiores sofrimentos no plano espiritual, é aquele que tira a sua própria vida. Esses desajustes perispirituais, eles se refletirão no corpo físico em reencarnações retificadoras. Toda reencarnação nossa é retificadora. E o suicídio, consequências muito piores. Pior, então, são os suicidas que, além de provocar sua própria morte, também leva outros à morte, né? E a gente viu há um tempo, graças a Deus agora parou um pouco. Um tempo atrás a gente estava vendo isso, né? A pessoa estava lá com problema, desempregado e tudo, e a família passando fome, os filhos, então eles entravam para dentro de um cômodo lá, ou da cozinha, abriam o gás, né? E aí punha toda a família ali e matava todo mundo. No Rio matava a família. Isso teve, infelizmente, teve um tempo aí atrás que estava acontecendo, né? Os bombeiros, do outro lado, esses que fazem essas coisas achando que estão se suicidando, mas que aparecem como heróis, mas tem o outro lado da moeda. Aqueles que se arriscam em favor do próximo, né? Nós temos bombeiros, a gente viu lá nas Torres Gêmeas, né? 11 de setembro, foi no 11 de setembro. De que ano? Não me lembro. 1900 e... 2000. Ah, 2000. E aí, ali morreram. 11 de setembro. Ah, é? Ali morreram mais de 300 bombeiros. Perderam suas vidas ali naquele trágico, né, acontecimento, né? Eles foram muito bem amparados pela espiritualidade. Esses realmente eram heróis de verdade. Temos também os médicos sem fronteira, profissionais da saúde, que trabalham mundo afora, atuam em áreas de conflito, de epidemias, de carências extremas, orientando, curando, amparando sempre com a bandeira da paz, com o propósito de exercitar a solidariedade, né? Esses são heróis de fato. Eles ganharam, esses médicos sem fronteira, eles ganharam o Prêmio Nobel da Paz em 1999. Esses abnegados profissionais de saúde correm muitos riscos, insalubridade, epidemia, em guerras, né? Guerras civis, principalmente na África. Os brasileiros vão sempre falar às vezes, né? Esses não morreram para matar, morreram para salvar, né? Morreram pelo ideal da paz. Um dia, uma pessoa me ligou e que estava fazendo um estudo na casa espírita e que surgiu a dúvida se quando que é
suicídio de fato. Aqui a gente estuda, mas a gente passa assim, né? Passa, vai lendo, mas a gente não presta muita atenção, né? E aí ela me perguntou, eu respondi, quando há intenção de se matar. Só há suicídio de fato quando a pessoa está com intenção de se matar, quando ela planeja. Aí ela virou para mim e falou assim, então tá, eu vou passar a sua opinião para o grupo. Minha opinião não é a minha opinião. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, item 30 do capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Está lá, no número 30. Pode ir lá que vocês vão achar. Aí vem aqui, no item 30, Kardec busca outro ângulo da questão. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode ser o seu ato considerado suicídio? Resposta de São Luís. Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio. E sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja certeza de que morrerá. Então não há suicídio. Então não é a minha opinião. Está lá no item 30, pode ir lá que vocês vão achar. Está aqui no livro de Charles Simonetti, no item 30. Kardec faz essa pergunta. E aí ele conta aqui, lembrando de uma história envolvendo hipótese astronômica. Gigantesco asteroide, o que é asteroide? São pequenos planetas visíveis por instrumentos assim muito potentes que circulam entre as órbitas de Marte e Júpiter. Então, um asteroide, isso foi fato, tem gente, quando eu contei isso numa palestra, teve alguém que se lembrou. Esse asteroide, ele ia entrar em choque com a Terra. Então, foi mandado da Terra uma nave espacial carregada de mísseis atômicos e foi enviada até o asteroide. Ele diz aqui que o impacto de um asteroide sobre a Terra equivaleria à explosão de milhares de bombas atômicas. Olha só, o efeito devastador. Então, foi uma nave espacial para o espaço, né, lógico, espacial, carregada de mísseis atômicos, foi enviada até o asteroide para implodir. Houve problemas e a única solução seria jogar a nave sobre ele. Não tinha outra coisa. Ou eles faziam isso, morriam os 6, eram 6, ou ia ser destruído uma grande parte do planeta, destruído mesmo, porque você vê milhões de bombas atômicas correspondentes, então seria uma coisa devastadora, terrível, e aí eles decidiram, os 6, jogar aquela nave contra o asteroide para poder impedir esse desastre na Terra. Eles não morreram, né? A tripulação, então, dispôs a fazê-lo, condenando-se à morte. Mas, com seu gesto extremo, salvaram imensas populações. Foram heróis, não suicidas. Né? Nesse caso, eles foram heróis, não suicidas. Eles morreram, eles sabiam que iam morrer. Eles tinham certeza que eles iam morrer. Mas precisaram para salvar uma grande parte da humanidade. Então, quando se trata de sacrifício em favor do bem comum, é sempre bom lembrar a figura augusta de Cristo. Jesus, ele foi o grande mensageiro divino que renunciou às esferas celestes, espírito puro, né? Que levou anos e anos e anos diminuindo a sua luminosidade para voltar à Terra com muito aqui questionamento, corpo fluídico, corpo de carne, não importa. Importa a missão dele. Ele veio para mostrar para a gente que Deus, falando de Deus de amor, de um Deus que não castiga, não é? E mostrar para a gente como é a vida terrena. Tudo
todas as coisas que ele pôde passar foi para mostrar para a gente o ensinamento. Como que seria a vida na Terra, que a gente está vendo, né? É um planeta de provas e expiações. Vamos passar por muitas coisas ruins, né? Mas vamos vencer todas elas, conforme Cristo veio mostrar. Perdoando, não criticando, não humilhando, né? E no final de tudo, o que ele faz? Ele fala de perdão, né? Então, este é o exemplo do Cristo que nós temos que seguir, né? A última coisa que ele falou, Pai, perdoai, eles não sabem perdoar, eles não sabem o que fazem. Por isso que deixou o perdão por fim, porque perdoar também é tão difícil, né? A gente custa para perdoar. Então, Jesus foi o grande mensageiro divino que renunciou às esferas celestes, submetendo-se a penoso sacrifício de transitar entre os homens, a fim de oferecer-lhes sua gloriosa mensagem de renovação. Quanto a nós outros, herdeiros do patrimônio maravilhoso, legado pelo mensageiro divino, somos convocados também a exercitar o sacrifício, mas não da própria vida, né? A não ser por necessidade, conforme esses astronautas, mesmo. Aí houve uma renúncia mesmo, né? Eles tiveram que optar em perder a própria vida do que destruir uma grande parte da Terra. O que Jesus quer de nós? É que estejamos dispostos a sacrificar os nossos interesses, as nossas ambições, o nosso egoísmo, usando parte do nosso tempo em favor da coletividade. E aí nós vamos ter ali no finalzinho, se morrêssemos hoje, bem final. Mas antes de nós chegarmos lá, vamos contar 3 casos. Por que nós vamos contar esses 3 casos? Porque nós precisamos ter mais fé. Jesus disse que a gente não tinha fé nem do tamanho de um grão de mostarda, né? A gente não tem fé. A gente acha que está no espiritismo, que toma passe, que bebe água fluida, que a gente, eu tenho fé, eu frequento a casa espírita, isso não é fé. Fé é você passar pelo problema difícil e resistir. E acreditar que não está sozinho, que Deus é misericordioso, Ele proverá. É isso que a gente precisa ter em mente. Jesus falou isso tudo. Não vos inquieteis por coisa alguma. Não é? Deus proverá. E aí o que a gente acontece? O que acontece? A gente tem um remédio de vida, a gente se desespera e se mata, né? Às vezes não tem comida em casa, aí se mata e mata a família, mata os filhos. Por quê? Porque não tem fé na misericórdia de Deus. Ele vai prover. É preciso a gente acreditar nisso. Deus proverá. Não vos inquieteis, eu venci o mundo. Jesus não falou isso? E nessa hora das dificuldades que todo mundo tem, não tem esse nem aquele, o rico também tem, não é? E o rico, se ele ganhar 50 mil reais, se ele passar a ganhar 30, ele se desespera. Cai o padrão de vida dele, né? Então, a gente precisa confiar nas palavras de Jesus. Foi para isso que ele... É esse o exemplo que nós temos que seguir. Então, eu vou contar 3 historinhas para a gente entender que a gente não precisa se desesperar por nada. Por nada. Então, tem o caso da Rita, da Ritinha. Ritinha, 4 filhos, marido desempregado, sem nada em casa, história verídica. Todas as 3 são histórias verídicas. Não tinha nada em casa para comer. Sai a Ritinha, deixa os filhos em casa sem nada. Sai a Ritinha com o marido com uma pasta de documentos para fazer inscrição, que estava abrindo uma inscrição para negócio de emprego. E ela fica na praça, orando, fervorosamente. E aí ele vai, no meio do caminho, ele encontra um homem empurrando uma caminhonete, enguiçou, e aí ele para no caminho e vai socorrer, vai ajudar a empurrar aquela caminhonete, né? E empurrou, e aí o homem queria pagar e falou, não,
Se o senhor quiser fazer alguma coisa por mim, me dá um café, que eu estou sem nada, não comi nada ainda hoje. E aí o homem pagou o café para ele e tal, e seguiu o caminho, e ele foi. Quando chegou lá, aonde tinha que fazer a inscrição, cadê a pasta? Com os documentos. Não pôde fazer. Voltou desolado, porque não fez a inscrição. E aí a Ritinha voltou, a Ritinha lá na praça rezando, conseguiu fazer? Não, perdi a pasta. Meu Deus do céu, e agora? Nós não temos nada em casa. Foram embora. Quando iam chegando em casa, quem estava lá? O homem da caminhonete. Ele esqueceu a pasta dentro da carroceria. Ele abriu, viu o endereço, porque tinha coisa da... Como é que a gente fala? Comprovante de residência. Pois é. O endereço lá, né? Da declaração. E aí levou. Chegou lá, conversou, ele contou a situação, resultado. Ganhou uma cesta básica e ganhou um emprego. Agora, vocês acreditam, eu acredito piamente, aquela caminhonete não estava ali enguiçada à toa. Tinha uma causa. Nada é por acaso. Toda causa é justa. Nada é por acaso. Aquela caminhonete enguiçou, havia um propósito. E quando a gente faz uma coisa de amor, que ele não pensou nele, ele pensou na necessidade do outro, ele viu a dificuldade que aquele outro estava passando, com a caminhonete guiçada. E ele esqueceu até do negócio que ele ia fazer, não é? Da inscrição lá. E aí ele foi beneficiado. Nada é perdido, nada é por acaso. O outro aconteceu comigo. Só para dizer, eu acho que eu já contei, mas se alguém já escutou, porque eu já estou 28 anos aqui, né? É bem capaz de alguém já ter escutado. Mas como muda muito, né? Aí a gente conta de novo. Quem já escutou, vai escutar mais uma vez. Eu já estou falando isso mais uma opção de vezes. E aí, a gente sempre pensa o pior. Por isso que a gente, às vezes, se suicida, como eu tinha, porque a gente sempre pensa o pior. Não é? O filho atrás, está viajando. Vou chegar às 3 horas, não chegou às 3, chegou às 4. O que você pensa? Ah, meu Deus. Será que sofreu? Será que houve algum acidente? O que será? Porque ninguém lembra que às vezes ele parou para fazer um lanche, não é? Para tirar uma foto num lugar bonito. A gente só pensa o pior. Então meu marido teve câncer e estava no início do tratamento. E aí a gente vinha de Valença, eu ficava por último, num corredor grande ali no Inja, e eu ficava sozinha, levava um livro. Eu sentada sozinha naquele corredor. E aí chegou uma assistente social, chegou assim perto de mim e falou assim, bem baixinho, estou saindo aqui de fora, pode sair para lá? Aí falou bem baixinho assim, deixa eu te falar um negócio. Meu coração acelera até hoje, quando eu conto. Meu coração acelerou tanto, quase que saiu pela boca, né? Aí eu vejo aquilo como se fosse uma velocidade da luz, um relâmpago, assim, uma coisa horrível. Meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Será que passou mal? Na mesma hora a gente pensa só o pior. Aí ela sentou do meu lado e falou assim, seu sapato é lindíssimo. Aí, né, eu falei, olha, muito obrigada, mas você quase me matou de susto. Por que quase me matou de susto? Porque a gente só pensa o pior. Não é? Como é que eu podia imaginar que ela fosse me falar aquilo? Meu Deus. Então que a gente aprenda, não é? O filho está atrasado, é porque parou, não fica pensando bobagem, porque o pensamento ruim é para coisa ruim, não é? Para mostrar para a gente que a gente tem que mudar o modo de pensar. Nós precisamos mudar o nosso pensamento, pensar em coisas boas, pensar em coisas boas. E o terceiro caso, para mostrar que a morte não existe a morte, da Carolzinha. Carolzinha o pai era separado da mãe, a mãe morava nos Estados Unidos com ela, e ele morava no Brasil, com outra mulher,
E um dia, ela, a segunda mulher, acorda e vê a Carolzinha na beirada da cama. Isso é verdade também, minha gente. Viu a Carolzinha na beirada da cama. Aí ela falou, Carolzinha, o que você está fazendo aqui? E abaixa para calçar o chinelo, para ir atrás da Carolzinha. E aí quando ela levanta, a Carolzinha tinha sumido. Aí ela saiu procurando debaixo da cama, estava no guarda-roupa, cadê a Carolzinha? E ela ficou tão apavorada porque ela percebeu, falou, gente, eu estou vendo assombração. E ela entrou de novo debaixo da coberta, tampou com o cobertor e ficou, nem dormiu mais. No dia seguinte, quando acordou, o marido acordou e falou, olha, eu sonhei com a Carolzinha, ela estava aqui. E aí eu vi a Carolzinha. Não, você está preocupada à toa, está tudo bem. E aí ele falou, bem, eu vou ligar para você se tranquilizar seu coração. E saiu. Naquela época não tinha celular nem nada, o telefone estava lá na sala. Ele foi. No caminho, o telefone toca. Quem era? A mãe da Carolzinha dizendo que ela tinha desencarnado. Então, para mostrar para a gente que a morte não existe. Carolzinha veio ver o pai dela e veio falar, né? Veio mostrar que ela estava viva. Estava viva. Ela não tinha morrido, ela só fez uma passagem. Isso é para mostrar para nós que não adianta se suicidar. E a gente tem que fazer isso. Não é? Tem que fazer isso. Não adianta se suicidar. A morte não existe. Nós precisamos confiar mais neste Deus misericordioso que tudo provê e vai nos ajudar. É preciso que a gente tenha uma fé mais robusta, né? Sem tomar esse caminho nunca, nunca. E aí tem uma canção de Carlinhos da Conceição, número 5, CD dele. Viver é a melhor opção. É uma letra muito bonita e que eu vou ler um trechinho. Ninguém vem ao mundo passear. Está lá na música do Carlinhos da Conceição. Sabe tocar? Então, procura ver também, muito bonito. Ninguém vem ao mundo passear. Não há regime de exceção. Viver é a melhor opção. Somos todos aprendizes. Não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé. Não se entregue, não. Vida depois da vida, questão de direção. Viver é a melhor opção. E se algo na canção te toca, cante comigo esse refrão. Não vou pagar para ver o preço desse ledo engano, pois morrendo irei viver. E aí, para encerrar, agora nós vamos lá saber por que ele pôs esse título, Se Morrêssemos Hoje. Está dizendo aqui, não seremos bons quando se instalar o reino de Deus na terra. Nós, pelo contrário, o reino de Deus na terra só será instalado quando formos bons. Para tanto, somos estimulados pelo Evangelho a servir o próximo, a trabalhar de forma que as pessoas possam dizer, quando retornarmos ao mundo espiritual, deixou a terra um pouco melhor do que quando chegou? Eis uma pergunta que deveríamos formular de vez em quando a nós mesmos. Então agora, cada um de nós vai fazer essa pergunta a si mesmo. Se eu morresse hoje, levaria o mérito de ter deixado o mundo melhor? Se eu morresse hoje, levaria o mérito de ter deixado este mundo melhor? O que nós fizemos até agora de bom? Já dá tempo. Será que dá? Será que dá tempo? Não sei. Alguém sabe que eu posso sair daqui e ter uma síncope ali e morrer? Quem fez, graças a Deus. Quem não fez ainda sair daqui e ver que dá tempo, então vamos começar a fazer. E quem já está fazendo, continue fazendo. Deixar este mundo melhor. Sermos uma pessoa melhor. Sermos uma pessoa mais amorosa. Que a gente tenha mais piedade.
mais confiança na palavra de Jesus. E é desse jeito. Se eu morresse hoje, levaria o médico de ter deixado o mundo melhor? Tomara que sim. Né? É o que nós desejamos a todos vocês e a mim mesmo. Muito obrigada. Que a paz de Jesus continue com todos nós agora e sempre. Graças a Deus. Descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, toda assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois é em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois é em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz descendo sobre nós. Pai amado, mais uma vez estamos aqui glorificando o Teu nome, bendizendo, te dando graças, Pai querido, por mais este dia de vida, pela oportunidade de refazimento, que nós possamos todos os dias agradecer por esta oportunidade de sermos um pouquinho melhores a cada dia. Que Jesus, neste instante, derrame as suas bênçãos de paz e de luz sobre todos nós que estamos aqui, sobre todos os nossos irmãos desencarnados, sobre todos os nossos irmãos suicidas. Que a tua luz, Jesus amado, chegue até eles em forma de paz. Que esses irmãozinhos possam se arrepender do que fizeram e falar o nome de Deus, que a ajuda vai chegar. Que nós possamos, meu Deus, ao sair daqui, termos um pouquinho mais de fé, uma fé mais robusta, na tua misericórdia, Pai, que é infinita. Nas palavras de Jesus, que nós possamos acreditar mais em tudo que Ele disse, em tudo que Ele nos ensinou, que nós possamos, ao sairmos daqui nesta vida, podermos deixar um pouco melhor esta terra, melhor do que quando aqui chegamos. Que Deus nos ajude, que nós possamos alcançar este objetivo, de sairmos desta encarnação bem melhores do que quando aqui chegamos. Contamos com a vossa proteção, Jesus amado, com a proteção desses amigos espirituais, dos nossos mentores, nosso anjo da guarda, para que realmente nós possamos chegar no plano espiritual com a consciência tranquila do dever cumprido. Graças
importante, né, nesse mês de setembro. Foi muito bem lembrada essa palestra, a gente tem buscado falar da saúde mental e nós espíritas temos aí mais do que uma obrigação, né, de falar sobre a vida, sobre falar em relação à porta do suicídio, que não é uma porta válida para nós, mesmo que a pessoa esteja passando por um momento difícil, ela quer se livrar daquela dor, ela não quer se livrar da vida. Então, que ela saiba dividir e separar a dor da vida, não deixar que essa vida vá se extinguir, porque a vida é uma bênção e ela muda de uma hora para outra. E essa dor, que às vezes está muito grande, ela rapidamente pode se diluir, porque a gente viu o poder de Deus, né? Dentro das experiências que ela contou, as histórias verdadeiras e reais, tudo muda. Aí depois vem o arrependimento que você acabou, né, dando cabo da sua vida por um momento. E aí fica aquele arrependimento, depois tem que fazer a reparação, voltar numa encarnação, lutar um pouquinho mais. Então que a gente reflita e que a gente leve essa palavra, porque o Espiritismo tem algo mais, né, sobre a ideia do suicídio, não fica só ali, sobre a vida após a morte, isso é um grande alerta. Muito bom, muito oportuno, muito obrigada mesmo. Vamos aos nossos recados então, né? Na segunda-feira, a nossa casa oferece um aconselhamento fraterno, que é justamente falar sobre os problemas da vida do homem, né? Sobre suicídio, sobre dores de separação, problemas financeiros, ou qualquer outro tipo de coisa que a pessoa esteja passando e ela está sem um apoio. Então o centro oferece, né? Eu e Fabíola estamos aqui, né, com o coração cheio de amor para a gente atender. Na segunda-feira, de 14 horas até às 16. Se a pessoa precisar, ela pode deixar o nome no caderno que está na entrada e a gente vai chamando. Agora em outubro a gente já vai chamar pessoas novas, tá bom? Terça-feira a gente tem essa palestra maravilhosa, depois o passe, a evangelização lá em cima, que é um momento muito legal da gente escutar palavras boas, escutar palestras edificantes e tomar o nosso passo para a gente voltar para casa mais energizado, com mais força, né, para a nossa vida. Quarta-feira a gente tem o estudo da mediunidade, sempre no horário 19h30 até às 21h. Quinta-feira a gente tem o estudo sistematizado da doutrina, nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Está muito bom o estudo, venham, que é muito bom. A gente conversa, a gente estuda, a gente ri bastante. É um estudo muito dinâmico, não é um estudo chato, que você fica lá, já estou tão cansado, não quero estudar. É o contrário, a gente bate papo, tem sido assim, muito bom estudar na quinta-feira, venham, que está muito animado, está muito bom. É um estudo animado. Sexta-feira a gente tem um tratamento espiritual, hoje eu tomar o passe aqui. Se o médium for orientado pelo amigo espiritual, ele mesmo perceber uma energia diferente na pessoa, ela vai ser encaminhada para sexta-feira. E não se preocupem, né? Muitas vezes a gente gosta de deixar claro, se você for convidado ao tratamento espiritual, não significa que você está doente, não tem nada de errado. Às vezes é uma energia percebida ali, seja um amiguinho que você trouxe, que precisa ser encaminhado, e seja alguma coisa que é percebido ali através do passe. Então vem, que faz muito bem. Normalmente 3 semanas ou 4 semanas no máximo, a pessoa chega às 18h30, toma o passe e vai para casa, o tratamento é feito aqui dentro. Sábado a gente tem a Mocidade Espírita, Juventude venha, porque é muito importante, né, ouvir falar de Deus, se tornar um homem de bem, né, é muito legal. Então 15 horas o Natan tá aí, o Matheus também, toda a galerinha ali fazendo um movimento muito legal. Essas são as nossas atividades que a gente tem no centro. A nossa biblioteca, vamos lembrar, às vezes a gente escuta, como ela falou no livro, tem literatura espírita muito bom que ajuda a gente a reforçar o que a gente está sentindo. Quando você está lendo na sua casa, que você tem ali uma meia hora ou antes de dormir, ou no momento mesmo que você está, um momento de boa, que você lê, o seu amigo espiritual pode te intuir em algumas coisas que você precisa. Você às vezes está com um problema que você não consegue resolver, naquele momento você se coloca apto a receber. Então use essa literatura para coisas boas. Às vezes a gente fica tantas horas rodando lá o feed do telefone, não tem problema ver rede social. Mas por que não dividir um pouquinho? Se a gente passa às vezes 2, 3 horas olhando a rede social, por que a gente não tira 1 hora e faz uma literatura que vai nos auxiliar muito mais? Né? Somos espíritos, não vamos esquecer isso, gente. Nós somos seres espirituais passando por uma vida material, não é o contrário. Então, se você estiver dando muita atenção ao seu lado material, cuidado, porque você vai sofrer um pouco mais, porque a gente é espírito, né? Então, o que fica depois é o outro lado. Então, a biblioteca é sempre importante. Campanha do quilo. A gente está precisando, nesse momento, de todos os itens que já foi feita a entrega, então a gente pode começar de novo, tudo da cesta básica.
arroz, feijão, farinha, fubá, leite em pó, leite de caixinha, massa de tomate, óleo, pó de café e sal. Sempre lembrando que não precisa trazer macarrão, que a gente tem um fornecedor de macarrão que nos doa, então a gente não precisa, tá bom? E muito obrigada a todos que têm doado, a gente tem conseguido ajudar pessoas pela ajuda de vocês. Já é bônus hora lá no céu, né? As vestimentas a gente prestar bastante atenção, daqui a pouco tá calor, a gente sempre vê como a gente está vindo agora, evitar roupa decotada ou muito curta, as mulheres e os homens também, às vezes, né, vem com uma bermuda mais assim, pra gente não atrapalhar. Tem espíritos também que vêm, que estão ainda ligados muito ao apelo sexual, e nós estamos dando passo lá, somos seres humanos, então pra gente não focar nisso, não tirar a nossa atenção e não ficar preocupado. Então a gente se vestir também para Deus, é importante aprender isso, né? Está ok? A próxima palestra, então, vai ser, agora é mês de outubro, no dia 30, Conhece-se a árvore pelo fruto. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, itens 1 a 3. Quem vai falar pra gente é a Cristina, do Centro Espírita Alvorecer. Muito bom. Vamos ver, então, quem vai presidir. Então, semana que vem, como eu tô aqui hoje, semana que vem vai ser a Nádia, e quem vai estar lá vai ser Fabiola, com as crianças, tá, Fabiola? Então é isso, meus amores. Que continuemos assim em silêncio, com essa paz maravilhosa que estamos sentindo, esse silêncio que nos honra. E a gente vai passar para a segunda parte agora para tomar os passos, tá bom? Fiquem em paz e vamos ouvir a música boa dos meninos aí.